E, atualmente, eu estou como diretora de formulação de conteúdos educacionais da Secretaria de Educação Básica do MEC, e fui incumbida de trazer para vocês aqui como é que o MEC está organizado para colaborar com os municípios na execução das propostas educacionais das secretarias de educação do município. Né? Eu soube que o secretário veio ontem com o presidente do FNDE, e por questões aí enfim, de atraso nas chegadas, ele não conseguiu falar tudo o que ele havia se programado para contar, e eu vim com essa responsabilidade de trazer para vocês essas notícias. Bom, eu vou ser rápida, porque tem um negócio aqui que fica... Olha lá, fim é o seu, né, Maria? Começou, eu ganhei um tempinho da Maria aí. E aí é o seguinte, vamos lá. Bom, como o secretário e o Freitas devem ter comentado com vocês ontem, todo o sistema do Ministério da Educação, para atendimento aos municípios, ele está informatizado, né? Então, uma das grandes contribuições das últimas gestões foi informatizar o acesso dos municípios, não só às propostas e aos programas do Ministério da Educação, como também o contato, né, do município levar as suas propostas e as suas necessidades para o Ministério da Educação. Então, na página do MEC, aí tem um endereço que está pequenininho ali, nesse endereço, ações.pdemunicípios.mec.gov.br, vocês conseguem acessar todos os programas, né, e todos os encaminhamentos que devem ser dados a cada um dos programas do Ministério da Educação. Então, eu não consigo enxergar direito, acho que nem de óculos, mas tem link para o PDE Educação, tem link para o PAR, que é o lugar que vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Tudo acontece via PAR, para o FNDE e todos os programas que o FNDE tem de financiamento. Então, está tudo explicadinho lá, como vocês devem fazer para acessar as informações. Esta página, ela, inclusive, organiza as informações dos municípios de vocês, porque, como nós temos acesso às informações do município via os cadastros que são feitos via essas plataformas, vocês conseguem saber das ações do MEC quais são as ações que já estão em andamento pelo município de vocês, aonde estão, quantos beneficiados, entre outras coisas. Tá? Então, essa é uma das plataformas que eu sugiro vocês consultarem para vocês terem acesso. Como o secretário falou ontem, o MEC organizou, tem várias ações que são prioritárias, que atenção, todos, os motores todos estão ligados nessa direção. Né? O secretário deve ter comentado, e vocês já devem ter tomado conhecimento também, que uma das grandes ações que envolve diretamente a relação com os municípios é o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Tá? Então, neste site, www.pacto.mec.gov.br, tem todas as informações, e nós temos, assim, a grande maioria dos municípios brasileiros já assinaram o pacto ao final do ano passado, e em São Paulo nós já temos, por meio de duas universidades, a Unicamp e a USP, as formações dos coordenadores dos cursos nas suas cidades já começaram, só a Unesp que ainda não iniciou a formação dela, mas que está em vias de iniciar. Então, muito provavelmente, vocês já estão aí sendo impactados por essa demanda da formação do pacto, que tem, além da formação, tem todo um conjunto de materiais que está chegando nas escolas.
Eu não sei o quanto vocês sabem disso, a gente pode conversar sobre isso, mas no final, se houver interesse. Mas neste portal vocês têm acesso. As crianças vão receber material, cada sala de aula recebe um acervo de literatura, os materiais didáticos, livro didático também já deve ter chegado, de acordo com a escolha das secretarias. Então, nós temos essa grande ação, cujo compromisso ele foi já assinado pelos secretários anteriores e confirmado por vocês. Bom, o outro grande programa do Ministério da Educação, e que também impacta direto as secretarias municipais, é o Pró-Infância, né, e que é uma das ações dentro do programa Brasil Carinhoso, que também o secretário deve ter conversado com vocês ontem. O programa Pró-Infância, ele prevê subsídios para as secretarias de educação dos municípios na construção, na reestruturação, na construção e na aquisição de equipamentos da rede escolar pública de educação infantil, né? A gente sabe que vocês também estão preocupados, né? É uma demanda que está dentro da secretaria de vocês, e de estar atendendo a um grupo de crianças que, até o momento, não estava, teoricamente, fora, né, não era obrigatório, estava fora do contexto escolar, e que agora se torna obrigatório. Então, nós temos aí esse programa que colabora com vocês nessa construção de creches e pré-escola e na montagem desses locais. Nós temos também o PDE Escola e o PDE Interativo. O PDE Escola e o PDE Interativo, eles são mecanismos para colaborar no desenvolvimento da escola mesmo, né? Então, é uma relação do Ministério da Educação com as escolas de vocês, né? E que, inclusive, prevê um recurso direto para a escola. Aquelas coisas que, às vezes, a Secretaria de Educação não consegue disponibilizar de recursos direto da escola para o diretor, enfim, comprar um recurso que ele precisa por conta da realidade dele, do universo da escola dele, há esse canal direto de comunicação da escola com o Ministério da Educação e a transferência de recursos direto para a escola. Tá? Por isso que a necessidade de ser tudo informatizado, para que a gente possa ter esse acompanhamento de prestação de contas, inclusive. O programa Mais Educação, ele não é necessariamente uma novidade, mas ele está cada vez mais fortalecido no sentido de criar condições para que as escolas possam ampliar a sua jornada escolar. Então, através desse diálogo do MEC com as secretarias, a gente tem mecanismos de preparar a escola e o corpo docente ou o corpo colaborador da escola para as atividades, enfim, que possam ser executadas no prolongamento das atividades escolares. Tá? Bom, além desses grandes programas, nós temos ações de formação, como o Pró-Letramento, o Programa Gestão de Aprendizagem Escolar, o Pró-Funcionário, que é um programa de formação para os profissionais que trabalham na escola, mas não são educadores no sentido de professores de sala de aula, mas vai desde o porteiro da escola, a merendeira, a servente, etc., né? O funcionário da limpeza, enfim. É um programa bem interessante. A Escola de Gestores, o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, Pró-Conselho, um programa de apoio aos dirigentes municipais de educação e um programa de formação para educação digital. Meu tempo está acabando. Como materiais de apoio didático, nós temos o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Esse é feito de forma que as escolas e os gestores escolhem um material
que é avaliado antecipadamente pelo MEC, e aí a gente entrega sem custo nenhum para os municípios. Os acervos complementares que são distribuídos a todos os municípios que aderirem. PNBE do professor são livros de formação que vão para a biblioteca da escola para formar professor, dicionários, periódicos, a TV Escola, DVD Escola, revista da TV Escola e ainda todos os portais que a gente tem, como o portal do professor e do BIOI. Bom, aí vem a parte de infraestrutura, né? Então, temos apoio para aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades escolares, que vai desde projetores, laboratório de informática, até instrumentos musicais. Nós estamos desenhando um projeto bem bacana com o maestro João Carlos, enfim, que vai ser compartilhado com todos. Na melhoria da infraestrutura escolar, construção e cobertura de quadras esportivas em escolas públicas, ampliação e reforma de escolas do ensino fundamental. Aquisição de transporte escolar, que vai desde bicicleta até barco, né, porque a realidade brasileira ela é bastante diversa, então a gente precisou abrir um edital e temos já a oferta de barcos para as regiões onde o transporte é feito dessa forma. Aí vocês devem estar me perguntando assim, né? Legal, como é que eu faço para ter tudo isso, né? Quer dizer, qual é o caminho para eu chegar nesse lugar? Bom, para aqueles que não ouviram falar, acho que eu vou ter que estourar um pouquinho o meu tempo, já estou avisando, tá? É pelo PAR, que é o Programa de Ações Articuladas do Ministério da Educação. O PAR ele é uma ação colaborativa que ordena as ações do município, junto com as ações do Ministério da Educação, alinhados com as metas do Plano Nacional de Educação. Esse sistema ele é todo informatizado. Bom, eu vou pular isso daqui. Ele é todo informatizado via CIMEC. Tá? O endereço escondeu aqui, mas é cimec.mec.gov.br, se não me engano. Eu vou pedir para alguém ali conferir para mim, por favor, ali da mesa, se eu não estou enganada com esse endereço. Talvez apareça mais para frente. O CIMEC, está aí mesmo, olha lá, cimec.mec.gov.br. O CIMEC é esse portal onde vocês têm acesso a todos os programas do Ministério da Educação, né, todas as ações do Ministério da Educação, só que vocês precisam se cadastrar. Né? Hoje, 43% dos municípios de São Paulo não têm cadastro, quer dizer, nem acessam as informações que estão lá. Né? Então, seria muito bacana se vocês minimamente se cadastrassem para poder ter acesso a todas as informações e a todos os mecanismos. Esse sistema, eu não vou fazer uma apresentação didática aqui, até porque talvez vocês tenham que ter uma pessoa da secretaria que possa fazer todo esse monitoramento, né, após o cadastro. Mas ele é um sistema no qual há várias rubricas, há várias ações que estão previstas já, numa grande planilha do Ministério da Educação, e que vocês também podem acrescentar demandas a partir da realidade do município de vocês. Né? Algumas dessas demandas, o Ministério transfere recursos direto para vocês, e vocês executam aquela demanda mediante os acordos que estão estabelecidos. Outras demandas, vocês se beneficiam das próprias aquisições, atas ou recursos que o próprio MEC já adquire direto e manda entregar na escola de vocês. Tá? Então, sem ser este caminho, não há outro caminho a perseguir. Tá? Então, é importante vocês entrarem nesse sistema, ele está cada vez mais consolidado, né, e que permite, enfim, a gente ter um mapa aí das necessidades do país e até se planejar para atender. Tá? Bom,
esse sistema do PAR, né, ele precisa. O que a gente precisa para vocês poderem ter garantia de novos investimentos? Para aqueles que já são cadastrados e que fazem o uso regular disso. Vocês precisam estar com o preenchimento do monitoramento das obras atualizados, porque, no caso de obras, o Ministério da Educação transfere o recurso para o município e o município que executa é o responsável pela execução da obra, né? Então, se o município não está executando a obra, o Ministério fica mais com dificuldade de transferir mais recursos. Então, precisa estar regularizado, né? E precisa ter um termo de compromisso validado. Tá? Bom, o que nós temos hoje? De todos os municípios do país, nós temos 3.948 municípios que já fazem parte do PAR, cujo seus cadastramentos e as suas demandas já estão em análise. No caso dos municípios paulistas, é esse o diagnóstico. A gente está com 290 em análise, 194 em elaboração, 161 em diagnóstico. O PAR ele tem um período certo para que os municípios possam fazer o seu cadastramento. E, devido às novas gestões, ele está aberto para que vocês façam o cadastramento e atualizem, porque, eventualmente, alguns de vocês mantiveram a gestão, né, estão desde a gestão anterior, se mantiveram na gestão da secretaria, mas eu acredito que a grande maioria está assumindo a secretaria talvez pela primeira vez e gostaria de ali colocar a sua demanda, incluir a sua demanda. Então, é importante que vocês se cadastrem, aqueles que não se cadastraram, e aqueles que já estão cadastrados atualizem as suas informações. Tá? Bom, esse contexto do PAR, porque assim, o PAR, como eu falei, ele prevê algumas rubricas, né? E essas rubricas, elas mudam de acordo com as demandas de definições governamentais gerais, né? Então, foi necessário fazer essa segunda atualização do PAR em função do redimensionamento de financiamento, para que a gente pudesse disponibilizar mais recursos, da valorização do profissional. Então, até curso, gente, que vocês desejem que os seus professores ou seus gestores tenham acesso, é lá que vocês vão sinalizar. Né? Então, tipo assim, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, e eu preciso ainda de mais isso e mais isso. Tá? Esse é o diálogo com o Ministério da Educação. Tá? Bom, a apresentação vai estar disponível para vocês. Aí, aqui eu vou deixar depois, a título de contribuição, para vocês acessarem quais são as razões para a elaboração e a execução do PAR. Né? É o canal mesmo vertical de relação do Ministério com estados e municípios. Bom, e aí, não é o meu e-mail, eu posso até deixar o meu para vocês, mas neste e-mail, planodemetas@mec.gov.br, e nesses telefones, vocês têm as equipes que estão à disposição para orientá-los em tudo isso que eu falei para vocês. Tá? E dar os encaminhamentos para vocês ganharem tempo e, enfim, preencherem de forma adequada e terem à disposição os recursos que são destinados para a educação. E já esclarecido algumas coisas, muito obrigada.